sejam bem-vindos. Como é que foi esse jogo do Cruzeiro aí, 2-0? Mais uma vez se impôs, teve qualidade, envolveu o adversário? Grande abraço, Roger, aos colegas da mesa, a todos que nos acompanham. O Cruzeiro se mantém aí invicto na competição e hoje enfrentou um democrata de Governador Valadares, que não ficou quietinho lá atrás só esperando o Cruzeiro, não. Foi um time que propôs o jogo também, que tentou atacar, e como o Fábio pegou muito hoje, Henrique. Boa noite. Pegou muito. Boa noite, Jaime. Boa noite a vocês aí no estúdio. Pegou muito. O Fábio, acho que foi a partida em que ele foi mais exigido e mais uma vez mostrou o goleiro de classe altíssima que é. Acho que foi muito bem, foi talvez o grande nome do Cruzeiro, mas num jogo em que o Cruzeiro conseguiu construir o resultado de forma natural também. Por mais que o Democrata tenha criado as suas oportunidades e parado no Fábio, o Cruzeiro conseguiu abrir o seu placar ainda no primeiro tempo e depois no segundo tempo aumentou o placar. E aí um detalhe, o Cruzeiro é o clube que mais contratou ou que trouxe reforços de renome, de peso, um dos mais atuantes no mercado esse ano. Trouxe o Fred, por exemplo, que é um cara que atrai muita atenção. E os últimos reforços que chegaram não tão badalados, definiram a vitória hoje. Dois dos estreantes, né? O Marcelo Hermes, que era a estreia de fato dele como lateral esquerdo, veio do Benfica emprestado. E o Mancoejo, que jogou alguns minutinhos no clássico contra o América, mas hoje pela primeira vez foi titular. Então você vê que é um time que se reforça, que conseguiu mostrar um bom nível de jogo, mesmo com alguns jogadores que estão na primeira temporada, e que venceu um adversário, que no primeiro tempo foi perigoso no contra-ataque. E no segundo tempo, principalmente na bola aérea, na bola parada, deu muito trabalho ao Fábio. Mas acho que o início de temporada do Cruzeiro, Roger, Maranhão, Moreno, é um início de temporada animador e o jogo de hoje foi mais um capítulo desse ótimo início. Com detalhe, o Mano trouxe para a partida hoje uma mudança tática importante. Foi a primeira vez que ele jogou com o Henrique fixo à frente, com o Mancoejo e Robinho como dois jogadores mais por dentro, alternando a presença no ataque. E o Arrascaeta, que vinha jogando centralizado num 4-2-3-1, passou a ser um jogador aberto pela esquerda, com o Rafinha aberto na direita e o Fred lá na frente. Esse novo sistema que ele trouxe foi bom para o time no jogo pelos lados, mas acabou tirando um pouquinho de fluidez de jogadas para que chegasse ao Fred. Fred participou menos do jogo, porque não tem aquele meia que vem de trás e encosta, e fez com que o time em algum momento exagerasse no jogo pelo lado. É importante também ter um pouquinho de infiltração pelo meio. Tá aí, Moreno, as explicações e os comentários do Henrique. Você gostou dessa alteração do Mano? De fazer... ele apenas muda a base do triângulo, né? Se você for analisar, ele tem uma base com o Henrique e coloca o Mancoejo do lado do Robinho um pouquinho mais à frente. Ao contrário, ele tinha dois volantes e deixava mais à frente só o Arrascaeta com muito mais liberdade para encostar na frente, fazendo quase que com um segundo atacante do lado do Fred. É interessante ele mexer, né? Por exemplo, no Arrascaeta, que é um dos jogadores que começa bem o ano, né? E mostra as armas que o Mano vai ter ao longo da temporada. Ele está testando o time, já está aproveitando aí o Campeonato Mineiro para testar opções e vai dizer que deu errado? Não, deu certo. Mais uma vez, o Cruzeiro mostrou competência, mostrou dois novos jogadores aí, pelo menos o Mancoejo, pela primeira vez titular, fazendo gol. Não é exatamente a função primordial dele, mas foi lá e conferiu o belo gol do Mancoejo. Marcelo Hermes, que é uma opção para a lateral esquerda, apareceu bem também fez gol. Quer dizer, esse Cruzeiro aí está encorpando cada vez mais, é um time que vai... 2018 aí é um ano que o Cruzeiro chega fortíssimo, né? O Jaime, tem personagem importante falando aí em entrevista coletiva? Vamos ouvi-lo. Aí você erra um pouco mais do que o normal. Iniciamos bem a partida, né? Criamos pelo lado esquerdo várias oportunidades, poderíamos ter feito uma margem mais segura com um jogo de mais qualidade. Não fizemos, o jogo ficou aberto até, né, uma boa parte do segundo tempo, quando o Marcelo Hermes fez o segundo gol, que deu tranquilidade para a gente. Temos que passar por jogos assim, não adianta, né? Você sabe que é difícil jogar nas condições que nós jogamos. O Democrata fez um bom jogo, um jogo de muita superação, de muita marcação. E a gente fez o que tinha que fazer nessa circunstância, que é vencer, né? E manter a liderança do campeonato. A saída do Edilson e a estreia do Marcelo Hermes e o Mancoejo, que a gente sabe que é um jogador que você, né, desejava, tanto que se concretizou e teve hoje a chance de iniciar como titular. A sua avaliação em cima desses jogadores e da saída do Edilson? O Edilson foi por precaução, né? Ele, no intervalo aí, relatou um pequeno desconforto.
E a gente voltou para ver se podia estender, mas por segurança, né, o Romero entrou bem, resolveu o probleminha lá que estava se repetindo. E questão de Manquejo, né, e Marcelo, que foram as duas estreias iniciando uma partida. O Marcelo como uma reposição normal para Egídio, né, mas fez um bom jogo, um jogo seguro, foi feliz na marcação de um gol, né, o que é raro para os laterais, mas traz uma confiança maior. E a questão do Manquejo dá à equipe uma maneira um pouco diferente de armar o meio-campo. Pela primeira vez a gente fez assim, né? Depois vamos ver com um volante do lado de lá, direito. Eu sei que se eu jogar com volante do lado direito, eu dou mais liberdade a ele ainda para chegar e chutar de fora da área, que é uma das suas características principais. É um jogador de qualidade, de bom passe, de boa visão de jogo, bons lançamentos. Fez um lançamento primoroso que o Fred passou um pouquinho da linha ali, né? Já podia ter feito o segundo gol. Então é assim, os jogadores vão ganhando ritmo e vão justificando o porquê de estarem no Cruzeiro, que é o que a gente quer. Mano, você disse que o Democrata foi o melhor time que você enfrentou nesse campeonato mineiro. Não, eu falei que o jogo foi o jogo mais difícil que a gente jogou. Não, tá. Então, a questão, o Democrata, ele te surpreendeu de alguma forma positivamente para fazer com que o jogo fosse o jogo mais difícil? Aí não é uma questão de surpresa. Eu acho que o Democrata já cresceu na competição. Isso é inevitável. Embora a tabela não mostre isso ainda, as duas últimas atuações foram atuações melhores. Fez um bom jogo diante da Patrocinense, né? Fez um bom jogo diante do Cruzeiro. É lógico que a qualidade e pequenos detalhes fazem diferença, como nós tivemos a nosso favor. Mas o jogo aqui era um jogo com outras características já, né? Hoje é sexta, pré-carnaval, cabeça já viaja um pouquinho. O jogo era muito motivante para eles também. É uma grande oportunidade de daqui a pouco começar a reação na tabela. Então, tudo isso está em jogo. E jogar contra o Cruzeiro é motivante. Então a gente esperava um jogo dentro dessas características, preparamos bem e porque preparamos bem não fomos surpreendidos. Se tivéssemos entrado mole no jogo, certamente o resultado poderia ser outro. Mano, o Cruzeiro já partindo já para a 7ª rodada, já ultrapassando a metade da competição. É o que você planejava e espera dessa equipe na sequência? Agora teremos duas semanas boas, né? Com todo mundo à disposição para fazer mais um degrauzinho. Acho que temos que subir mais um degrau competitivamente. Temos uma outra característica de jogos logo aí na frente, né? A equipe vai se afirmando, vai ganhando confiança, vai ganhando corpo. Fez essa série de jogos, sofreu só um gol, isso vai dando também, né, uma segurança defensiva. Então, são as evoluções normais que nós temos que passar, mas não pode se acomodar. Tem que aproveitar as vitórias, os resultados positivos para continuar buscando uma melhoria. Só falando da fé... Aí a palavra do Mano Menezes. O que observar a respeito do que ele disse, Henrique? Ele falou de 2 semanas boas, com todo mundo à disposição. É uma dica de que o Thiago Neves volta a treinar na representação do time. O Thiago tem sido poupado dos últimos jogos para que ele se prepare bem fisicamente. Está fazendo atividades à parte. É um sinal de que ele vai voltar ao treinamento do dia a dia com o elenco e que pode estar à disposição já para o próximo jogo contra o Vila Nova. São 2 jogos no Mineirão, com intervalo de 1 semana de preparação, né, para o próximo contra o Vila Nova e depois para o outro contra o Boa Esporte. Então o Mano vai avançar nisso. E quando ele falou em utilizar esse sistema com um volante ao lado do Manquejo, é o Bruno Silva que ele está pensando. Isso é informação, a conversa que a gente teve. O Mano disse que pensa no Bruno para jogos, principalmente da Libertadores, que vão ter uma característica diferente, mais força. Vai utilizar o Bruno num papel parecido com o que ele fez no Botafogo. Como um volante pela direita, mas com liberdade para chegar à frente. O Henrique é o volante que fica fixo, o Bruno seria um volante com a possibilidade de chegar à frente, mas com mais capacidade de marcação para que o Manquejo chegue à frente mais vezes. Então acho que ele aprovou, né, esse sistema tático que trouxe hoje para a partida, deve utilizar mais vezes, também gostei. E acho que com essa possibilidade de entrada do Bruno, algumas outras coisas que ele possa fazer, e com o tempo também de trabalho, utilização em jogos, tem tudo para amadurecer essa ideia. Os 2 próximos jogos do Cruzeiro e os 2 em casa, como citou o Henrique,
Vila Nova e Boa Esporte, nos 2 próximos sábados. E aí, depois desses 2 jogos, tem estreia na Libertadores. Dia 27, contra o Racing, na Argentina. E depois desse jogo contra o Racing, já tem no fim de semana o clássico contra o Atlético no dia 4. São os próximos 4 jogos da equipe do Cruzeiro. Queria destacar um detalhe interessante nesse Campeonato Mineiro e até passar para que vocês possam comentar também. Esse campeonato, quando começou, a gente viu o Cruzeiro com o Fred, o Atlético com o Ricardo Oliveira e o América com o Rafael Moura. Muito se falou desses centroavantes, uma disputa pela artilharia. Estamos na 6ª rodada, o Atlético ainda joga amanhã, o América já jogou, o Cruzeiro jogou hoje, o Atlético joga amanhã, e nós temos aí Ricardo Oliveira, Fred e Rafael Moura. Cada um apenas com um golzinho no Campeonato Mineiro. O que vocês acham aí no estúdio a respeito dessa situação, né? A gente não esperava os centroavantes marcando mais, né? A fartura de camisa 9. Obrigado, vamos discutir muito sobre isso por aqui. Deixa eu liberar vocês aí que já tá tudo escuro em Valadares. Um abraço, Jaime, Henrique, tchau, tchau. Valeu, até mais. Um abraço pra vocês, tanto, obrigado. Outros com tão pouco, né, Roy? Mas antes dos centroavantes, eu acho que a gente tem imagens do Fábio, né? Porque o Jaime e o Henrique citaram que o jogo foi aberto, que tivemos grandes oportunidades e que o Fábio fez grandes defesas. A gente tem defesas do Fábio aí? O Mano Menezes até respondeu sobre se ele esperava, olha só, um adversário que incomodasse tanto ao Cruzeiro nessa partida. E o Fábio é espetacular, né? Eu acho que é o goleiro que tem mais regularidade atuando em alto nível no futebol brasileiro, né? Tantos anos no Cruzeiro. Deve ser o melhor goleiro do Brasil que nunca chegou na seleção. Verdade, né? É o maior atleta do Cruzeiro, né? O jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro em jogos oficiais e continua em grandíssima fase. Eu tive lá na entrevista com o Fred, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, tô vendo lá teu programa, vê se dá moral pra gente. Como é que não dá moral pra um goleiro desse, né? Além de ter sido um grande companheiro meu, vivemos juntos 3 anos lá em Minas, no Cruzeiro, como é que vai falar mal do Fábio? Ele não dá brecha. Muito. Como todo goleiro, vai passar numa temporada, vai falhar uma vez, 2, 3 vezes. Mas é muito regular. E vai se machucar como se machucou ano passado, né? Foi ano retrasado. E aí, para recuperar a posição de titular, foi ao natural, né? Então, foi ano retrasado, tanto que o início do ano o Rafael começou, aí ele foi jogar só na Copa do Brasil. E aí ele retomou a posição de titular no lugar do Rafael. Mesmo o Rafael tendo atuado bem, sim, a grandeza do Fábio não deixa a menor dúvida, né? Vamos parar, fazer nossa primeira parada, que a gente vai falar ainda de Clássico Carioca, semifinal da Taça Guanabara.